O que realmente acontece quando um cristão morre? Quando o espírito se separa do corpo, para onde ele vai? A morte é um tema que traz muitas perguntas e até medo para muitas pessoas. Mas, para o cristão, a morte não é o fim, mas o início de algo eterno. No vídeo de hoje, vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre o que acontece quando um cristão deixa este mundo. Será que é o fim da história? Ou é, na verdade, o começo de uma nova jornada na presença de Deus? Se você já se perguntou sobre o destino do espírito após a morte, fique com a gente. Antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora e boa sorte. A morte é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da vida humana. Todos nós, em algum momento, enfrentamos a realidade de que nossos corpos um dia falharão. E o que acontece depois é algo que desperta inúmeras perguntas. A Bíblia, embora não nos forneça uma explicação científica sobre a morte, nos traz uma visão profundamente espiritual sobre esse processo inevitável. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lemos: E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte, portanto, não é algo que podemos evitar, mas é um ponto de transição que nos leva a uma nova realidade. Quando falamos da morte segundo a Bíblia, entendemos que ela não é simplesmente o fim da existência, mas a separação do espírito e do corpo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, nos fala com clareza: preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. O corpo morre, mas o espírito, que é imortal, continua sua jornada. O que significa que, para o cristão, a morte é apenas uma transição, um movimento de partida deste mundo e chegada ao próximo. Mas o que exatamente acontece nesse momento? Como podemos entender melhor esse processo? A Bíblia nos ensina que, enquanto o corpo vai para o pó, o espírito retorna a Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, lemos: E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso nos faz refletir sobre o fato de que a morte não é uma despedida final, mas uma mudança de lugar, um retorno à origem de tudo. Quando um cristão morre, o corpo físico se desfaz. Mas a Bíblia nos ensina que o espírito não desaparece. Ao contrário, ele segue para um destino eterno, e isso é algo que traz grande conforto àqueles que creem em Cristo. Mas, o que exatamente acontece com o espírito do cristão após a morte? A palavra de Deus nos dá uma resposta clara e cheia de esperança. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz: Estamos antes cheios de confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Essa passagem nos ensina que, para o cristão, a morte não é o fim, mas uma transição para estar na presença de Deus. Ou seja, imediatamente após a morte, o espírito do cristão vai diretamente para estar com o Senhor, desfrutando de sua presença em plena paz. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, Paulo expressa ainda mais essa certeza: Estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele sabia que, ao morrer, sua alma estaria com Cristo, em um estado de descanso e glória. A Bíblia é muito clara sobre isso. A morte para o cristão não é um afastamento de Deus, mas uma aproximação, uma mudança de lugar, uma transformação para uma eternidade com Ele. Agora, se olharmos para a história do ladrão na cruz, encontramos uma outra prova de que, para os que creem, a morte é apenas uma passagem. Quando o ladrão se arrependeu e pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus respondeu com palavras que ecoam até hoje: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como descrito em Lucas 23. Não há dúvida de que o espírito do cristão, ao morrer, vai direto para a presença de Deus. Então, o que acontece exatamente com o espírito de um cristão após a morte? A Bíblia nos ensina que, enquanto o corpo aguarda a ressurreição, o espírito goza da paz e da presença de Deus. E é importante notar que esse estado não é de inatividade ou inconsciência.
Os crentes estão conscientes, desfrutando da glória e do consolo do Senhor. Esse é um descanso abençoado, aguardando o grande dia da ressurreição, quando o corpo será glorificado e unido novamente ao Espírito. Em Apocalipse 6 vemos uma imagem poderosa dos mártires, cujos espíritos estão diante de Deus, clamando por justiça. Eles não estão mortos de forma inconsciente, mas estão vivos, conscientes e esperando a consumação final da promessa de Deus. Isso nos mostra que, para os cristãos, a morte é uma transição para a verdadeira vida com Cristo, onde o espírito experimenta a paz e a alegria na sua presença. Embora a morte seja uma separação temporária, para os cristãos, ela não é o fim. A Bíblia nos traz uma promessa poderosa, a ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22, Paulo escreve: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi as primícias dos que dormem. Pois assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição é a nossa esperança, a promessa de que um dia, o corpo e o espírito serão reunidos em uma nova vida. A morte não tem a última palavra. A ressurreição de Jesus Cristo garante que aqueles que estão em Cristo também serão ressuscitados. Jesus, ao ressuscitar, venceu a morte e abriu o caminho para todos os que nele creem. Em João capítulo 11, versículo 25, ele declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa de vida eterna nos dá uma esperança inabalável, pois sabemos que, mesmo que o corpo adormeça, ele será transformado e restaurado no fim dos tempos. A ressurreição não é apenas uma esperança para o futuro distante. É uma certeza para aqueles que vivem em Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo explica como será a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição é um evento glorioso, onde os mortos em Cristo serão chamados de volta à vida, transformados em corpos incorruptíveis e reunidos com o Senhor para sempre. Esse é o nosso futuro, uma vida eterna com Deus, onde a morte não tem mais domínio. A ressurreição nos dá esperança. Ela nos lembra que a morte não tem a palavra final, e que, ao contrário, ela é apenas um estágio antes da plenitude da vida que Deus preparou para nós. Como cristãos, podemos descansar nessa promessa, sabendo que nossa jornada não termina com a morte, mas começa de uma maneira gloriosa e eterna na presença de Deus. A morte é um momento de transição, mas o que realmente acontece no momento da morte, de acordo com a Bíblia, quando o corpo se desfaz e o espírito se separa, o que ocorre com essas duas partes do ser humano? A palavra de Deus nos dá uma visão profunda sobre esse mistério. Quando falamos da morte, é importante entender que a Bíblia faz uma distinção clara entre o corpo e o espírito. O corpo, feito do pó da terra, retorna à terra. Mas o espírito, que é a essência da pessoa, é eterno e continua sua jornada. Em Gênesis 3, Deus diz a Adão: Pois você é pó, e ao pó voltará. Essa é a realidade física da morte. O corpo se desintegra e retorna ao que era antes, a terra. Mas a Bíblia não para aí. Em Eclesiastes 12, vemos uma visão mais completa. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, vemos a separação. O corpo, que é material, vai para a terra, enquanto o espírito, imortal, retorna a Deus. Isso nos ajuda a entender que, ao morrer, não há um fim total da existência, mas uma mudança de estado. Jesus, em Lucas 23, confirma essa verdade quando diz, antes de entregar seu espírito na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele sabia que, após a morte física, seu espírito iria à presença de Deus. Esse é um exemplo claro de como, no momento da morte, o espírito se separa do corpo e é recebido por Deus. Para o cristão, essa separação não é algo a temer, mas uma transição para estar na presença de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: Estamos antes cheios de confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Para Paulo, a morte é um momento de encontro com Cristo. Embora o corpo adormeça,
O espírito continua vivo na presença de Deus. Ele não está em um estado de inatividade ou esquecimento, mas consciente e vivendo em comunhão com o Senhor. O momento da morte é um mistério, mas a Bíblia nos oferece uma visão clara do que acontece com o corpo e o espírito. O corpo retorna ao pó, mas o espírito, aquele que é eterno, volta a Deus, onde aguarda a ressurreição. Para o cristão, a morte não é o fim, mas a mudança de um estado para outro, onde o espírito experimenta a paz de estar com Deus até o glorioso momento da ressurreição, quando o corpo será transformado e reunido com o espírito para viver eternamente na presença de Deus. A morte não tem a última palavra, pois em Cristo, a vida e a esperança vencem para sempre. Que essa certeza nos acompanhe, nos fortalecendo a cada dia. Deus abençoe a sua vida, e que você viva com os olhos fixos na eternidade. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda. Mesmo que você seja um completo iniciante, e para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.